Bom, meus amigos, meu nome é Newton Nunes e aqui no curso falaremos no segundo módulo de avaliação cardiopulmonar e treinamento físico, teste ergospirométrico. No bloco anterior, vocês já estudaram, já visualizaram, a apresentação do nosso curso, protocolos de avaliação física. Falamos também no bloco anterior dos fenômenos dos limiares ventilatórios, o que é o primeiro limiar ventilatório, o que é o segundo limiar ventilatório, toda a equação bioquímica, o tamponamento bioquímico e ventilatório. Isso foi discutido e apresentado para vocês no primeiro módulo. Estamos agora no segundo módulo do teste cardiopulmonar, ou teste ergospirométrico. Muito bem-vindos aqui, meu nome é Newton Nunes, informações adicionais você pode encontrar no YouTube, no área de treino, e também aqui no meu livro, Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, da editora Ateneu. Já comentei no bloco anterior que as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva é a referência principal aqui do nosso curso, e é claro, o professor Skinner, o artigo de 1980, que eu já apresentei a referência no bloco anterior, é a referência clássica mais importante aqui do nosso curso, aqui da referência do professor Skinner, surgiu todo o nosso curso aqui, todo esse conteúdo para conversar aqui com vocês hoje. Bom, esse é o principal gráfico do teste cardiopulmonar. Vocês podem observar nessa imagem que é o aumento de intensidade numa variável e na outra variável, no outro eixo, é o consumo de oxigênio. Conforme a intensidade aumenta, o VO2 também vai aumentando, preferencialmente até chegar no VO2 de pico ou preferencialmente VO2 máximo. E vocês podem observar que o nosso paciente vai passar por dois limiares ventilatórios que já foram discutidos no bloco anterior, no módulo anterior. Você vai ter o primeiro limiar ventilatório, que é chamado de LV1, ou limiar aeróbio. O Colégio Americano de Medicina Esportiva chama de limiar anaeróbio, ou primeiro limiar de lactato. Coincide com o primeiro limiar de lactato. Aqui no curso vamos chamar de LV1. E o segundo limiar ventilatório, que é o início da descompensação, ele pode ser chamado de PDR, ponto de descompensação respiratória. Alguns autores chamam de PCR, ponto de compensação respiratória. Alguns autores chamam de LV2, outros de segundo limiar de lactato, e até alguns autores chamam de limiar anaeróbio esse segundo limiar. Vamos chamar aqui no curso LV1 e LV2, primeiro limiar e segundo limiar. Tudo bem? Esse é o principal gráfico do teste cardiopulmonar. Nós podemos ter uma zona chamada de zona de adaptação muscular, que é do repouso até o primeiro limiar ventilatório. A zona entre os limiares ventilatórios é chamada de zona aeróbia. E acima do segundo limiar ventilatório é chamada de zona anaeróbia. Então isso é muito importante, o profissional da área da saúde realizar essa avaliação e poder saber qual é o início e o final da zona aeróbia do seu cliente, do seu paciente. Para você treinar e ter benefício cardiorrespiratório, é de fundamental importância que você saiba o início e o final dessa zona. Se você tem um atleta, um velocista, é importante saber o início da zona anaeróbia dele para calcular e prescrever a intensidade ideal de treinamento. Então vocês podem observar aqui nessa imagem, novamente a referência principal é o autor aqui, o Skinner. Vocês podem observar o artigo clássico dele de 1980, professor Skinner. E os limiares ventilatórios, nesse exemplo, baseado na historinha do artigo clássico do professor Skinner de 1980. Bom, você tem VO2 por intensidade. Eu coloquei aqui na imagem limiar aeróbio para o primeiro e PDR para o segundo. Vamos só esclarecer que alguns autores e o Colégio Americano de Medicina Esportiva chamam o primeiro de limiar anaeróbio e o segundo de PCR, ponto de compensação respiratória. Outros autores chamam LA e PDR, como eu coloquei na imagem. Vamos chamar de LV1 e LV2, os dois fenômenos aí dos limiares ventilatórios. Então, como nós falamos, a zona entre os limiares ventilatórios é chamada de zona aeróbia. A zona abaixo do primeiro limiar ventilatório é chamada de zona de adaptação muscular. Zona de adaptação muscular, onde o seu paciente, muitas vezes atrofiado, sedentário, ele não consegue treinar, realizar um treinamento de 20, 30, 40 minutos acima do primeiro limiar ventilatório. Então esse seu paciente vai ter que fortalecer a musculatura e vai realizar o treinamento físico, a reabilitação cardiovascular abaixo do primeiro limiar.
é uma zona chamada de adaptação muscular. Conforme você fortalece membros inferiores do seu paciente, em breve ele vai conseguir treinar na bicicleta e na esteira acima do primeiro limiar ventilatório. Ou seja, todas as pessoas precisam treinar acima do primeiro limiar ventilatório para ter benefício cardiorrespiratório e metabólico, condicionamento físico e emagrecimento, acelerar o seu metabolismo. Tudo bem? Nesse exemplo, nós temos o primeiro limiar com 120 batimentos e o segundo limiar com 150 batimentos. Esse nosso cliente, nosso paciente jovem, saudável, quando for treinar, ele deve treinar entre 120 a 150 batimentos. Essa é a zona chamada zona aeróbia. É um corredor que quer treinar um pouco mais de potência e velocidade, ele vai realizar tiros na pista, alternando velocidades na sua zona D, ou seja, frequência cardíaca acima de 150 batimentos. Então é muito importante, e essas informações vêm na avaliação cardiopulmonar, você conseguir identificar os limiares ventilatórios, que já falaremos aqui no curso, e depois de identificá-los, saber qual é a velocidade da esteira, qual é a carga da bicicleta, e certamente quais são as frequências cardíacas do primeiro limiar e do segundo. E aí você pode observar na imagem, vocês podem observar, que esse gráfico foi dividido em 4 etapas, 4 zonas, 4 fases, desconsiderando a fase abaixo do LA, que é a chamada zona de adaptação muscular. Vocês podem observar nesse gráfico a zona A, B, C e zona T. Isso que é muito importante você saber fracionar, dividir essas zonas do teste cardiopulmonar. A zona A do seu paciente, nesse caso ele vai correr de 120 a 130. A zona B, moderada, de 130 a 140. Uma zona C, uma zona intensa para esse paciente, 140 a 150 batimentos. E uma zona D, mais intensa ainda, uma zona de tiros. Então, para cada paciente, além de você saber determinar os limiares ventilatórios, que falaremos aqui no curso como determinar, você precisa quantificar quais são as velocidades da esteira, as cargas da bicicleta, as frequências cardíacas correspondentes. Para aí sim, ir alternando essas intensidades no treinamento físico. Isso é o que promove saúde, emagrecimento do seu paciente. Você vai treinar 3 vezes por semana, 40 minutos na esteira ou na bicicleta, 3 vezes por semana, 40 minutos. Em qual intensidade você vai treinar, o seu paciente vai treinar? Ele deve fortalecer a musculatura para que ele possa treinar o aeróbio, alternando essas zonas A, B, C e eventualmente D. Isso que é importante. A literatura mostra que o treinamento, depois de algumas semanas, alternando essas intensidades, você começa a trazer benefícios para o seu paciente, aeróbios, oxidativos, de condicionamento físico e emagrecimento, promovendo toda a melhora no seu sistema metabólico. E aí sim vai oxidar mais gordura enquanto estiver dormindo, pós-treino. Ele vai aumentando a quantidade e ativação das mitocôndrias, das enzimas que favorecem a lipólise, que já foram comentadas no curso de bioenergética. Então é dessa maneira, com a regularidade de 3, 4 sessões por semana, uma duração de 40 minutos e essa alternância de intensidades que eu estou aqui comentando com vocês, que cronicamente depois de algumas semanas, os seus pacientes vão começar a adquirir vários benefícios aí no aspecto muscular, cardiovascular, respiratório e metabólico. Então essa imagem importante, essa imagem clássica do teste cardiopulmonar é uma das mais importantes aqui do nosso curso de avaliação cardiopulmonar e treinamento físico. Saber alternar. Esse é o treinamento intervalado de intensidades moderadas até mais elevadas. Se você tem um cardiopata, o ideal é que você fique alternando na zona A e B. Pessoas condicionadas B e C, eventualmente D. Atletas ficam treinando na zona C e D. Pessoas de alto nível, de alta capacidade física. Então procure identificar a zona A, B, C, zona D de cada paciente. E aí sim procura um profissional, um fisiologista para realizar a prescrição, essa alternância aí de intensidades. Juntamente com o treinamento resistido de hipertrofia, fortalecimento muscular, se ele puder realizar hipertrofia, mas certamente de fortalecimento muscular, ele vai adquirindo no organismo dele benefícios do sistema muscular, cardiovascular, respiratório e metabólico.
Novamente aqui, só para citar que no meu livro eu também comento do cardiopulmonar, mas no meu livro eu também falo da ergometria, como você consegue calcular essas zonas metabólicas, zonas de condicionamento pelo teste ergométrico. Então você pode adquirir muitas informações, tanto do cardiopulmonar quanto da ergometria, no livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Tem um capítulo específico sobre teste ergométrico no meu livro, aparecendo aqui na imagem para vocês. Como prescrever o treinamento físico baseado no teste ergométrico, na ergometria, usando a fórmula da frequência de reserva, a fórmula de Carvonen, como alternar essas intensidades. Tudo isso e muito mais. Além disso, no livro tem exames para vocês determinarem limiares, exames para vocês usarem a fórmula do Carvonen na ergometria e prescrever o treinamento físico. O diferencial do livro é que você vai ter lá 12 exames do teste cardiopulmonar e mais 5 exames da ergometria. 17 testes no livro para você aplicar todo esse conteúdo em testes e depois ter um gabarito, os resultados para você confrontar o que você estudou aplicado no exame, que é o que você vai ter no seu dia a dia do seu paciente. Ele vai te trazer tanto o teste ergométrico quanto o cardiopulmonar. Então você pode acessar todas as informações aí de ergometria e teste cardiopulmonar, definir zona aeróbia para bicicleta e para esteio e para pista, definir zona A, B, C e zona D, zona leve, moderada, zona intensa, zona de tiros, zona A e B para o cardiopata, para o seu cliente obeso, quais são as melhores zonas, pelo Carvonen, pelos limiares ventilatórios, como prescrever o intervalado, tudo isso e muito mais. Além disso, no começo do livro tem as definições, o que é ácido lático, tamponamento e muito mais, toda a parte metabólica e de bioenergética. E também no livro apresentamos também planilhas de treinamento intervalado, alguns exemplos de como que você pode criar esses métodos intervalados. Então tem exemplos de várias planilhas aí para você aplicar com o seu paciente também. Tudo isso e muito mais do assunto cardiopulmonar no meu livro da editora Ateneu. Então, o teste ergoespirométrico, você vai ter o limiar aeróbio em torno de 40% a 60% do VO2 máximo e o segundo limiar em torno de 70% a 90% do VO2 máximo. E o que é importante é pelos limiares ventilatórios apenas em pessoas condicionadas em atletas que atingem o platô de VO2, atinge o VO2 máximo. Se não for nessa situação, você não consegue inferir nada. Mas se você tiver uma pessoa condicionada, um atleta que realmente atingiu o platô, o VO2 máximo, pelos limiares ventilatórios você consegue saber a predominância de fibras musculares do seu paciente. Muitas vezes, quando o seu cliente atingiu o VO2 máximo e atingiu o segundo limiar ventilatório muito próximo do limite dele, do VO2 máximo, ou seja, você atingiu o segundo limiar ventilatório a uns 90% do VO2 máximo, é um segundo limiar muito alto. Esse paciente apresenta uma alta capacidade de tamponamento. Certamente, esse paciente possui o quê? Mais fibras oxidativas, mais fibras vermelhas, com mais mioglobina, mais mitocôndrias e uma alta capacidade de tamponamento. Então, observe, meus amigos, que pela posição, pelo posicionamento, pelo percentual do segundo limiar ventilatório, você consegue inferir, sem ser um método invasivo, a predominância de fibras musculares do seu paciente condicionado e atleta, que tem o VO2 máximo, atingir o platô. Se for VO2 de pico, de cardiopata e sedentário, essa história não se aplica. Mas uma pessoa condicionada que atingiu o platô ou um atleta, e o segundo limiar está muito próximo do final, praticamente a 90% do VO2 máximo, provavelmente essa pessoa tem uma grande capacidade de tamponamento, uma grande capacidade de resistência muscular. É uma pessoa geralmente que é o ectomorfo, uma pessoa menor, pequena, que é o fundista, o maratonista, o seu atleta de resistência. São pessoas que são propícias a realizarem provas de resistência, mas que vão ter dificuldade em trabalhos de hipertrofia muscular. Ao contrário, quando você tem um paciente que atingiu o segundo limiar ventilatório precocemente, próximo de 70% do VO2 máximo, ele mostra uma baixa capacidade de tamponamento, mas uma alta capacidade para suportar acidose durante muito tempo. Então, certamente essa pessoa tem predominantemente no seu corpo mais fibras brancas, sistema glicolítico, sistema anaeróbio. Essa pessoa é indicada para provas curtas e intensas de explosão. Essa pessoa vai ter facilidade para hipertrofiar.
e dificuldade em provas longas. Perceberam que bacana, como é rica de informações aí a avaliação cardiopulmonar? Então, estou comentando de uma maneira geral, sem ser um procedimento invasivo, como que você consegue, pelos percentuais, principalmente do segundo limiar ventilatório, inferir aí a predominância de fibras musculares do seu paciente. E aqui, já que estamos comentando, né, de treinamento intervalado, eu trago para vocês uma meta-análise, uma revisão de 2017, com pessoas, né, com sobrepeso, pessoas obesas, seus pacientes. E realmente, o que é interessante, trabalhar mais intensamente, ou um treinamento intervalado, e vocês podem observar aqui nas conclusões que tanto o HIIT, que é o High Intense Interval Training, ou o treinamento intervalado de intensidade moderada, que está com a abreviatura de MICT, tanto o HIIT como o MICT, propuseram, né, trouxeram benefícios para os pacientes. Só que o HIIT pode ser mais intenso para pessoas jovens e saudáveis, num tempo, um intervalo de duração, um intervalo menor de treino. Isso é o que nós estamos comentando e comentaremos no curso, quais são os métodos de treinamento mais efetivos para você condicionar a pessoa e também promover emagrecimento. Então aqui é só uma breve revisão do cardiopulmonar que falaremos aqui no curso também. O módulo aqui é de cardiopulmonar, mas já que nós citamos a zona A, B, C e D, isso é o treinamento intervalado. Se você realizar entre A e B, pode ser mais o MICT, uma duração maior. Mas se você tiver o seu paciente ficar sempre C e D, C e D, C e D, é parecido com o HIIT. E esse C e D é mais intenso e muitas vezes o treino é mais curto. E vocês podem observar pelas conclusões dessa revisão, dessa meta-análise, que realmente tanto o MICT quanto o HIIT trouxeram benefícios em termos de os indivíduos que tinham sobrepeso e obesidade também. E aqui nós podemos observar que a predominância de fibras, só para vocês lembrarem também, que as fibras do tipo 1 são mais aeróbias oxidativas, e você tem as fibras de contração rápida do tipo 2A, 2B e a 2C, que é adaptativa, e que isso é genético, e que pelos limiares ventilatórios você consegue inferir a predominância de fibras musculares do seu paciente. E aqui nós temos as características das fibras musculares, só para vocês relembrarem da fisiologia do exercício, desde a 2A, 2B, né, em termos de velocidade contrátil, resistência, capilarização, conteúdo de mioglobina, de glicogênio. Olha as características para vocês relembrarem da fisiologia do exercício e que pelo posicionamento, pela posição do segundo limiar ventilatório, você consegue inferir do seu paciente a predominância de fibras musculares, mais próximo de 90%, alta capacidade de tamponamento, mais vermelhas, provavelmente a predominância. E o segundo limiar mais precoce, uns 70% do VO2 máximo, mostra a capacidade baixa para tamponar, mas uma capacidade alta para suportar acidose durante muito tempo. Então, olha como é rico, como nós falamos aqui, a avaliação cardiopulmonar. Pessoas condicionadas e atletas, as velocistas, predominância de fibras brancas nas velocistas. Você tem um atleta, você tem uma corredora, se no segundo limiar for um VO2, né, precoce, um segundo limiar precoce com relação ao VO2 máximo, é indicado para provas curtas e intensas. Seu paciente, a sua paciente vai ter facilidade para hipertrofiar e dificuldade em provas longas. Da mesma maneira, algumas nadadoras, algumas atletas também, você vai indicar o seu paciente, o seu cliente para provas curtas no meio líquido ou provas mais intensas, mais demoradas. Então isso depende da predominância também de fibras musculares do seu cliente. E aqui nós temos aqui um fundista e um velocista. Isso é genético e o treinamento em média influencia em 25% a 30%, mas basicamente o ser humano é genética. E para ser atleta e ter um bom desempenho, você preferencialmente, predominantemente, você tem que ter a genética coerente para aquele esporte que você vai treinar. E vocês vão poder observar na próxima imagem aqui a diferença na constituição, no caso do velocista de fibras brancas e do maratonista de fibras vermelhas. Isso influencia também no tamanho e no diâmetro das fibras musculares, do seu quadríceps, por exemplo. Então percebam que isso já é genético e que pelo teste cardiopulmonar você consegue saber a predominância dessas fibras musculares do seu paciente. Meus amigos, uma outra questão também importante é comentar VO2 máximo versus PDR, versus segundo limiar. Muitas vezes as pessoas perguntam, o VO2 máximo do meu cardiopata, meu VO2 pico do meu cardiopata, depois de um ano de treinamento não aumentou tanto.
Tudo bem, era interessante, era importante que aumentasse, mas será que foi todo o trabalho perdido? Nem sempre. Se você consegue aumentar o segundo limiar do seu paciente cardiopata ou de um atleta, também já é uma vitória. Se você conseguir aumentar o VO2 pico ao máximo, melhor ainda. Mas se você conseguir aumentar só o segundo limiar, também já é importante, porque aí você mostra que o treinamento físico aumentou a capacidade de tolerância à acidose do seu paciente. Então isso que é importante você ter na avaliação cardiopulmonar, uma avaliação contextual, geral do cardiopulmonar. Se aumentou o VO2 pico, máximo ótimo. Se não aumentou, vamos analisar o segundo limiar, o PDR, o LV2. Ele aumentou. O seu paciente agora atinge o segundo limiar numa carga maior na bicicleta, numa velocidade maior na esteira. Isso já é uma vitória para ele. Ele melhorou a capacidade de tamponamento, a acidose que ele tinha. Então, sempre essa visão que é importante ter de toda a avaliação. E aqui nós podemos observar de uma pessoa condicionada pré e pós-treinamento. Vocês podem observar em azul pré-treinamento, onde atingiu o segundo limiar na imagem a um pouco mais que 10 km por hora. E que depois do treinamento ele já está atingindo o segundo limiar quase a 15 km por hora. Eu percebo que às vezes até o VO2 máximo não aumentou significativamente. Mas você aumentou dessa pessoa condicionada e também do cardiopata a carga absoluta do segundo limiar ventilatório. Então é questão de importante em poder perceber VO2 máximo, VO2 de pico, né? Segundo limiar ventilatório, tudo que você puder ganhar, nem que seja em uma variável, já é lucro para o seu paciente, já é benefício para a saúde, qualidade de vida e longevidade. E aqui só um exemplo para mostrar, que eu já vou mostrar para vocês aqui, nós vamos apresentar como determinar os limiares ventilatórios. E aqui você tem os valores médios das variáveis cardiorrespiratórias e metabólicas de 21 jogadoras da seleção brasileira. Então esse trabalho publicado no ano de 2000, que é bem clássico, para mostrar a média das jogadoras que atingiram o primeiro limiar com 8 km por hora, a 60% foi o primeiro limiar, o VO2 do LV1. A frequência cardíaca média de 151 batimentos, o LV2 a 11,6 km por hora, percentual do VO2 no LV2 86%, frequência cardíaca no LV2 de 182 batimentos e um VO2 máximo de quase 54 ml por quilo por minuto. Olha que trabalho brilhante e bacana para mostrar a média das nossas jogadoras de futebol do ano de 2000, mostrando VO2, frequência cardíaca, percentual. Analisando aqui, nós podemos observar que na média das 21 jogadoras, o VO2 do LV2 é próximo de 90%, mostrando que naquela época, no ano de 2000, a nossa seleção brasileira de futebol feminino, a predominância era de atletas mais de resistência. Vocês podem observar que o LV2 está próximo de 90% do VO2 máximo. E aqui, meus amigos, finalmente comentar aqui no curso as principais variáveis para você determinar os limiares ventilatórios. Então, novamente, o artigo clássico aqui do professor Skinner que publicou esse artigo clássico em 1980 e foi baseado nesses gráficos. Claro que o Colégio Americano e o meu livro Avaliação Cardiopulmonar também adaptou esses gráficos para a obra, meu livro e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, os guidelines, as diretrizes. Então, vamos lá, meus amigos, agora finalmente para depois mostrar alguns exames, para a gente poder aplicar todo esse conhecimento aqui no módulo Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. Eu vou pedir para vocês olharem e visualizarem nessa imagem os gráficos onde constam PET-O2, VEV-O2 e quociente expiratório. Esses três gráficos serão os mais importantes para você determinar o primeiro limiar ventilatório. Os outros três gráficos ao lado do PET-CO2, VEV-CO2 e ventilação são principais variáveis para você determinar o segundo limiar ventilatório. Bom, nós podemos observar PET-O2, pressão expirada terminal, pressão expirada final. O analisador de gases computadorizado vai captar a expiração, o final da expiração. Por que o final da expiração? Porque é o ar que vinha dos alvéolos. O começo da expiração é um ar que vem de traqueia e brônquios, que é um ar que entrou e saiu e não se modificou praticamente, é o ar ambiente. Por isso o aparelho precisa saber o final da expiração, ele vai captar aquela amostra do seu ar. Então por isso chama PET-O2, pressão expirada terminal, final de oxigênio. Até o primeiro limiar
e vocês podem observar que essa variável vem diminuindo para depois subir. O ponto mais baixo é o primeiro limiar do PaTO2, é o ponto mais baixo antes de subir. Por quê? Essa variável ela tende a diminuir. Por quê? Até o primeiro limiar, a sua ventilação não era tão alta. Ou seja, você a cada momento desprezava menos oxigênio. Por isso a variável começa a cair. Quando você atinge o primeiro limiar ventilatório, a ventilação vai disparar pela primeira vez. Por isso, o fluxo de ar vai aumentar. Você está consumindo mais oxigênio, mas começa a desprezar mais oxigênio também. Por isso o PaTO2 começa a aumentar a partir do primeiro limiar ventilatório. Porque até o primeiro limiar, sua ventilação era baixa. Você consumia cada vez mais oxigênio e desprezava menos. Mas a acidose começou a aumentar. A sua ventilação começou a aumentar. Então você também entrava mais e desprezava mais oxigênio. Por isso o PaTO2 começa a subir. Então o ponto mais baixo antes de subir é o primeiro limiar ventilatório. Segunda variável, VeVO2, equivalente ventilatório de oxigênio. É uma relação, uma divisão entre a ventilação pelo VO2. Essa variável tende a cair para depois subir. O ponto menor é o primeiro limiar ventilatório. Por quê? A relação vem caindo. Por quê? É importante ressaltar que tanto a ventilação quanto o VO2, até o primeiro limiar, os dois estão aumentando. Só que o VO2 aumenta mais rápido do que a ventilação. Se o denominador aumenta mais rápido que o numerador, a relação cai. Mas no momento onde a acidose começa a incomodar e você vai disparar a ventilação pela primeira vez, o numerador, que é a ventilação, dispara. Por isso a relação começa a subir. Por isso o ponto menor antes de subir é o primeiro limiar ventilatório. Perceberam como é simples e fácil de entender? E uma variável importante é o quociente respiratório, QR. Pelas regrinhas do professor Skinner, pela parte bioquímica e metabólica, o QR, o quociente respiratório, sempre tem que estar abaixo de 1, para ser considerado o primeiro limiar ventilatório. Concluindo, o primeiro limiar ventilatório, para a gente poder entender. PaTO2, menor antes de subir. VeVO2, menor antes de subir. QR, abaixo de 1. Tudo bem? Segundo limiar ventilatório, PaTCO2, pressão expirada terminal de CO2. Essa variável tende a subir. O ponto mais alto antes de cair é o segundo limiar ventilatório. Pressão expirada terminal de CO2. O PaTCO2 ele sobe para depois cair. Por que ele vai subindo? Porque o acúmulo de CO2 no seu pulmão, nos seus alvéolos, no seu interior, no seu organismo, começa a aumentar. Mas como a ventilação não é tão alta assim, o que fica aqui dentro de sujeira começa a acumular. E quando você expira um ar com muito CO2. Mas no momento onde você se irritar, tanto ácido lático, tanto CO2 te incomodar, você vai disparar aqui o bulbo, vias eferentes para a musculatura respiratória, vai disparar a ventilação pela segunda e última vez. Então, conforme a varredura aumenta, a ventilação aumenta, o que eu vou captar, o que o computador vai medir um ar cada vez com um CO2 interno menor, porque a sua ventilação aumentou demais. Fato que não acontecia até o segundo limiar. Mas no segundo limiar você dispara mais ainda a ventilação, então a varredura interna da sujeira começa a fazer o meio interno cada vez um pouquinho menos sujo de CO2. E o aparelho mede sempre o final da expiração, com cada vez CO2 menor, porque agora a ventilação disparou pela segunda e última vez. Tranquilo? VeVCO2, equivalente ventilatório de CO2, essa variável tende a cair para depois subir. O ponto menor é o segundo limiar ventilatório, que deve coincidir com o ponto mais alto do PaTCO2. A relação VeVCO2 começa a cair. Por que depois sobe? Porque o numerador, que é a ventilação, dispara muito no segundo limiar ventilatório. Ok? Então a relação começa a subir. Ponto mais baixo é o segundo limiar ventilatório. E vocês podem observar no gráfico da ventilação que ela vinha subindo, mas quando ela sobe muito, por isso chama segundo limiar ventilatório, que é a segunda quebra da linearidade da ventilação. Então, novamente, o segundo limiar ventilatório é o ponto mais alto do PaTCO2, é o ponto mais baixo do VeVCO2 e é o segundo grande disparo da ventilação. Tranquilo? Fácil e simples, hein? Já vamos praticar em alguns exames agora aqui no curso cardiopulmonar e treinamento físico. Mas antes, só para mostrar para os amigos que nos anos 90, 1998, nós escrevemos um artigo
comparando o teste ergométrico com o cardiopulmonar, que eram as questões da época dos anos 90. As pessoas perguntavam qual é a relação dos limiares com a frequência cardíaca no teste ergométrico. E aqui, um trabalho que é antigo, mas é atual, 1998, mas se aplica aos dias de hoje. E aí nós chegamos à conclusão que para pessoas condicionadas, quando você compara o ergométrico com o ergospirométrico, geralmente aí o primeiro limiar é atingido a uns 60% da frequência cardíaca máxima de pessoas condicionadas. E que o PCR, o segundo limiar ventilatório, é atingido por volta de 85% da frequência cardíaca máxima. Tudo bem, foi uma das principais conclusões da nossa publicação, do nosso artigo. Existiram outras conclusões, mas essa é uma das principais para comentar no momento aqui com vocês. Tranquilo? Finalmente, meus amigos, vou mostrar para vocês agora aqui algumas avaliações. Vamos tentar agora fazer juntos aqui, determinar os limiares ventilatórios, para poder aplicar tudo que nós vimos aqui no curso de avaliação cardiopulmonar. Vocês que já estudaram, já assistiram o primeiro módulo, todo aquele conteúdo de protocolos, os fenômenos, os limiares. Agora vamos chegar aqui ao segundo módulo. E agora sim, para concluir o cardiopulmonar, mostrar alguns testes, algumas avaliações para vocês praticarem. Como finalmente aplicar tudo que o professor Skinner comentou, que eu mostrei para vocês aqui no curso, e aplicar aquelas regrinhas, PET-CO2, VVO2, quociente respiratório, PET-CO2, VVCO2 e ventilação. Vou mostrar para vocês agora aqui um teste ergospirométrico, um teste cardiopulmonar. Vocês podem observar aqui as variáveis QR, PET-CO2, VVO2, ventilação, PET-CO2, VVCO2, VO2 e frequência cardíaca. E aqui eu estou mostrando para vocês, nós estamos apresentando aqui no curso somente a parte de esforço, desconsiderando os 2 minutos, que é o repouso, desconsiderando a parte da recuperação. Esse paciente ficou 9 minutos na esteira, os 9 minutos de esforço aqui. E aqui apresentamos aqui a cada minuto, cada variável, a média. O analisador de gases computadorizado, o computador, foi tirando uma média de cada variável que nós acabamos de citar e colocando a média minuto a minuto. Então vocês têm aqui cada variável, a média minuto a minuto dessas variáveis, de um teste com 9 minutos. E aí com 9 minutos foi concluído o teste porque o paciente pediu para interromper, não estava aguentando mais correr na esteira. E agora eu vou pedir para vocês aí juntamente, vamos fazer juntos. Vamos lá, meus amigos. Tem de determinar, segundo as regras do professor Skinner, da bioquímica, da bioenergética, dos limiares ventilatórios, eu pergunto para vocês, onde vocês acham que se encontra, que está o primeiro limiar ventilatório desse paciente? Pense um pouquinho, visualizem aqui os números e visualizem aqui o teste, para determinar aí o primeiro limiar ventilatório. Em qual minuto vocês acham que está o primeiro limiar ventilatório? Pense um pouquinho. Vocês podem observar que está no 5º minuto. O PeTO2 vem caindo até 92 para depois subir. O ponto menor antes de subir. O quociente respiratório está abaixo de 1. E o equivalente ventilatório de oxigênio, o VVO2, ele vem caindo até 31 para depois subir. Então, esse paciente atingiu o primeiro limiar com 5 minutos. Uma frequência cardíaca de 146 batimentos. Essa é a frequência mínima que ele deve treinar a corrida dele. Realizar o treino aeróbio. Tudo bem? Alguma dúvida? Fácil, né? Segundo limiar ventilatório. Em qual minuto vocês acham que se encontra o segundo limiar ventilatório desse paciente bem condicionado, com VO2 máximo de 58? Pense um pouquinho, meus amigos, em qual minuto? Isso, no 8º minuto. O PET-CO2 vem subindo até 48 para cair. O VVCO2 vem caindo até 28 para subir. Perceberam? Vamos analisar a ventilação? Então, o segundo limiar está no 8º minuto. E o primeiro estava no 5º. Vamos voltar na ventilação, agora só analisando a ventilação. Se você tivesse um aparelho que chama ventilômetro, só a ventilação, vocês podem observar que estava com 15 litros, passou para 18, subiu para 49, 55, 64,
Repare que do quinto para o sexto minuto, a ventilação pulou de 64 litros por minuto para 86 litros por minuto. É o primeiro grande salto da ventilação, por isso ali foi o primeiro limiar ventilatório. Depois de 86 pulou para 98, saltou para 110 e de 110 saltou para 142, um grande salto de 32 litros. Por isso ali é o segundo limiar ventilatório. Concordam? Quinto e oitavo minuto. 146 batimentos a frequência cardíaca do quinto minuto e 183 batimentos a frequência cardíaca do segundo limiar ventilatório. Então aí você já tem o mínimo e o máximo que seu paciente deveria treinar. Essa é a famosa zona aeróbia. Você tem 146 a 183 batimentos. Divide em 3 partes, você vai ter a zona A, B e zona C. Acima de 183, a zona D, zona de potência, zona de alta intensidade. Visualiza também nesse outro gráfico um atleta com VO2 máximo de 67,4, vocês podem observar na linha do VO2, VO2 máximo no 10º minuto de 67,4. Meus amigos, por gentileza, tentem determinar aqui onde estaria o primeiro limiar ventilatório desse paciente. Isso, vocês podem observar que está no 5º minuto também. PeTO2 vem caindo até 96 para subir. VVO2 vem caindo até 33 para subir no 5º minuto. E o quociente expiratório abaixo de 1. E vocês podem observar na linha da ventilação que a ventilação estava a 62 litros e pulou para 79 litros. Um grande salto da ventilação, 17 litros. Por isso, o 5º minuto é o primeiro limiar desse paciente. Concordam? Segundo limiar, PET-CO2 vai subindo até 48 para depois cair no 9º minuto. Então, pelo PET-CO2, segundo limiar, no 9º minuto. O VVCO2 ele vem caindo até 31 para subir também no 9º minuto. E se vocês observarem, a ventilação estava a 110 litros e pulou para 135, um salto de 25 litros. Por isso, o primeiro limiar no 5º minuto, frequência cardíaca de 132 batimentos, e o segundo limiar ventilatório no 9º minuto, com a frequência cardíaca de 178 batimentos. E aí vocês, não é o momento aqui, mas era só para apresentar e vocês ficarem motivados, quantos cálculos vocês conseguem fazer. É possível fazer pelo cardiopulmonar, calcular gasto energético, criar alternância de intensidades e muito mais do seu paciente cardiopata até a pessoa condicionada. Isso é só para motivá-los aí, aqui embaixo, os cálculos que são possíveis serem realizados também. E aqui um outro teste também, um VO2 aqui de 69,7, vocês podem observar onde estaria aí o primeiro limiar ventilatório desse paciente. Pense um pouquinho. 4º minuto, parabéns, 4º minuto, PeTO2 vem caindo até 96 para subir, o VVO2 vem caindo até 33 para subir, o QR também abaixo de 1. E se vocês observarem a ventilação, estava com 58 e pulou para 74 litros. Um grande salto da ventilação, primeiro salto da ventilação do 4º para o 5º minuto. Por isso, primeiro limiar ventilatório no 4º minuto, concordam? Frequência cardíaca de 132 batimentos, é o mínimo que ele deveria treinar. E agora, meus amigos, pensem um pouquinho, onde estaria o segundo limiar ventilatório desse paciente? Isso, parabéns para quem respondeu aqui, 8º minuto, PET-CO2 48 e começa a cair, e o VVCO2 estava 31 para depois subir, mas se vocês forem observar, pela ventilação, é o 9º minuto, cuidado com a pegadinha aí, parecia o 8º pelo PET-CO2, mas pelo VVCO2 é o 9º e pela ventilação é o 9º, saltando de 118 para 140 litros. Então repare, sempre das 3 variáveis, 2 pelo menos vão coincidir, o ideal é que as 3. Então eu quero uma pegadinha para vocês estudarem aqui nesse teste, nesse paciente, que na verdade o segundo limiar é no 9º minuto. 9º minuto, pelo ponto menor do VVCO2 e pelo grande salto também da ventilação. O PET-CO2 parecia que estava caindo, realmente já estava um pouquinho, mas é pelo VVCO2 e pelo grande salto da ventilação. 9º minuto com uma frequência cardíaca de 174 batimentos.
E aqui você tem também uma avaliação de um cardiopata, um VO2 máximo de 18,2. Pense um pouquinho, meus amigos, por gentileza, nesse teste de um cardiopata, onde estaria o primeiro limiar ventilatório desse seu paciente cardiopata. Pense um pouquinho, por gentileza. Isso, parabéns para quem respondeu no 5º minuto. Observe que o PET-O2 vem caindo até 96 para subir, o VVO2 vem caindo até 33 para subir, e o QR está quase 1 ali. Então, o primeiro limiar desse cardiopata no 5º minuto, com a frequência cardíaca de 94 batimentos. Vocês podem observar que o PET-CO2 não caiu nesse teste, o VVCO2 não subiu nesse exame, e a ventilação vem dando saltos semelhantes, pequenos. Então, a gente pode observar que, inclusive, o quociente expiratório chega a 1,05. Então, para ser considerado o máximo um teste, o QR tem que chegar a 1,10 e não chegou. Então, aqui é um exemplo de um cardiopata que só atingiu o primeiro limiar, que foi no 5º minuto, sem ter atingido o segundo limiar ventilatório. Alguns cardiopatas até atingem 2 limiares, mas nesse exemplo, aqui no curso, um cardiopata que só atingiu um limiar, no caso, o primeiro limiar no 5º minuto. Frequência cardíaca de 94 batimentos. Depende da patologia, musculatura de membros inferiores atrofiado, enfim, foi um teste máximo apenas do aspecto muscular. E aqui, já finalizando aqui o nosso curso, aqui um gráfico, né, com um layout aqui bem parecido aqui com o Instituto do Coração, aqui no INCOR, e é um gráfico que nós mostramos aqui, para mostrar aqui de um paciente que, claro, foi cortada a identificação. Isso aqui é só uma criação para o curso aqui, uma invenção, uma criação nossa aqui, para você ter uma prática aqui para o nosso curso de avaliação cardiopulmonar. É uma adaptação, uma criação para o nosso curso aqui. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui essa arte que nós criamos, que nós inventamos, para você definir aí onde estaria o primeiro limiar ventilatório, com esses gráficos aí criados aí no nosso Excel, né, inventados, criados para mostrar aqui no curso. Então, você tem aqui o primeiro limiar com 3 minutos e 30, que você pode observar como outro layout, onde você tem o VVO2 aqui está abreviado, indo aqui, ó, caindo onde eu marquei até 25, para depois subir, e o PET-O2 caindo até 90,5 para depois subir. Então, o primeiro limiar estaria nos 3,30 e o segundo limiar ventilatório no 8º minuto, onde vocês podem observar o PET-CO2 com 41,9 caindo e o VVCO2 com 27 para depois começar a subir. E aqui também, né, um outro gráfico para vocês tentarem decifrar e determinar onde estaria aí o primeiro limiar ventilatório. Se vocês concordam, estaria no 4º minuto, o primeiro limiar ventilatório. Vocês podem observar que o VO2, ali o VVO2 vem a 26, depois começa a subir no 4º minuto. Da mesma maneira que nós podemos observar que o PET-O2 estava mantendo a casa dos 92,3, depois começa a subir, primeiro limiar no 4º minuto. E o segundo limiar ventilatório aqui, próximo aqui dos 6,30, onde vocês podem observar que o VVCO2 estava 27, começa a subir, e o PET-CO2, próximo aqui dos 6,30, estava 42,3 e começa a cair. Então, é claro que no curso, a primeira abordagem das avaliações, como tudo na vida, requer treino, requer prática. Aqui é para passar informações, conteúdos, e depois cada profissional vai treinar mais exames e muito mais, para ficar cada vez mais, como vocês já são, especialistas, expertos aí no assunto. E aqui, já finalizando nosso curso, aqui é um modelo de laudo final, onde você pode visualizar o protocolo utilizado, que é o protocolo D, que foi apresentado aqui no curso, a duração do teste, a duração em minutos de exercício, carga máxima que o paciente atingiu, VO2 máximo que esse paciente atingiu, quantos por cento do predito para a idade, o limiar aeróbio ou anaeróbio, né, que minuto aconteceu, qual foi o VO2 do primeiro limiar, em que percentual do VO2 pico foi atingido, frequência do primeiro limiar, em que frequência cardíaca ele atingiu, em qual percentual, fato semelhante para o segundo limiar ventilatório, ventilação máxima atingida, espaço morto funcional, resposta da frequência cardíaca de repouso e máxima, pulso de oxigênio, pressão arterial no repouso e no esforço máximo e conclusão do eletrocardiograma
de esforço. Uma variável importante também do teste cardiopulmonar é a relação do VE/VCO2. Alterações e disfunções respiratórias mostram esse slope, uma regressão linear, mostra um slope muito elevado e um pior prognóstico para o paciente. O computador vai fazer uma regressão linear entre a ventilação e a produção de CO2. Quanto maior o slope, quanto maior a inclinação da reta, pior o prognóstico para o paciente. Vocês podem observar agora aqui um gráfico de uma pessoa saudável. Visualizem a relação de ventilação pela produção de CO2 e inclinação da reta e o slope de 25,4. Isso é uma pessoa saudável que realizou o protocolo D. E vocês podem observar também aqui um paciente cardiopata que atingiu um slope de 54, a inclinação da ventilação pela produção de CO2. Então, aqui são alguns exemplos aí de pessoas saudáveis e de alguns cardiopatas também, que você consegue diferenciar aí o que é o saudável e o que não é. E que a condição clínica e funcional do paciente com insuficiência cardíaca crônica, assim como o seu prognóstico, se agravam à medida que a ventilação aumenta para o mesmo patamar de CO2. Então, o paciente que apresenta alterações e disfunções respiratórias, para o mesmo nível de CO2, a ventilação está muito mais elevada. Isso é um mau prognóstico do paciente. Já comentaremos, citaremos alguns mecanismos aí, algumas hipóteses por que isso está acontecendo. E que vocês podem observar aqui que o VE/VCO2 slope mostra uma mortalidade em 2 anos, dependendo se for acima de 29,9, 5, 15, 30 e até 50% de mortalidade em 2 anos. Então, uma variável importante, VE/VCO2 aí na análise do teste cardiopulmonar. Estamos só citando aqui inicialmente nesse módulo do cardiopulmonar. E que existem outras variáveis do teste cardiopulmonar utilizadas na avaliação do prognóstico com paciente com insuficiência cardíaca. O VO2 pico relacionado à média populacional, o VO2 do primeiro limiar, o slope, VE/VCO2, como estamos comentando. Comentaremos também outros módulos aqui do curso, também o ALWAYS, que é a eficiência no consumo de oxigênio conforme a carga aumenta, quanto que o paciente está aumentando de consumo de oxigênio, potência circulatória do pico de exercício, valor e morfologia do pulso de oxigênio, cinética do oxigênio e até alguns pacientes com ventilação periódica, alterações em quimiorreceptores. Em indivíduos normais, a cinética do aumento do VO2 é em torno de 10 ml de oxigênio por minuto por watt, por potência, e que essa cinética do oxigênio pode ser alterada pelo treinamento físico ou que algumas patologias também podem diminuir essa cinética. E olha, meus amigos, aqui, quanto mais o cardiopulmonar pode oferecer também, né, características expressivamente indicativas de mau prognóstico dos pacientes com ICC. Então, você tem alterações no VE/VCO2, menor valor do VE/VCO2 obtido durante o esforço, ou então superior a 33, o VE/VCO2 no pico de esforço igual ou acima a 45, pior prognóstico. Tempo de obtenção do valor mais baixo do VE/VCO2 inferior a 5 minutos e meio. Reparem, superior a 40, né, o VE/VCO2, o slope dos 3 minutos iniciais. E o VE/VCO2 slope acima de 34. E principalmente acima de 45, pior prognóstico. Então já existem algumas regras, alguns estudos populacionais, longitudinais, que dependendo dos valores dos limiares, o VO2 de pico, o VE/VCO2 no primeiro limiar, no repouso, no esforço máximo, já existem prognósticos para os pacientes. E que existem alguns mecanismos aí fisiopatológicos que podem estar relacionados ao VE/VCO2, uma disfunção endotelial do seu paciente, uma inadequada ventilação, uma relação de perfusão-ventilação. O seu paciente também pode ter um aumento do espaço morto anatômico, uma alteração na modulação simpática, uma alteração no ergorreflexo, uma ineficiência ventilatória. Alguns possíveis aí, mecanismos que podem estar envolvidos no seu paciente, alterando a relação da ventilação pela produção do CO2. Quanto maior o slope, pior é o prognóstico. E existem outras variáveis também do cardiopulmonar, que é a potência ventilatória. Mas o que seria a potência ventilatória? Seria a pressão arterial sistólica do pico do exercício, dividido pelo slope VE/VCO2, e que essa potência ventilatória e a circulatória é a pressão arterial sistólica de pico vezes o VO2 de pico. Variáveis importantes. Então, são variáveis que podem inferir o prognóstico aí do seu paciente.
não fazem parte aqui desse módulo, mas eu fiz questão de comentar de outras variáveis muito importantes aí para cardiopatas e prognósticos, a relação de potência ventilatória, potência circulatória e muito mais. Olha quanto conteúdo rico aí que o teste cardiopulmonar, desde a pessoa cardiopata até o atleta, pode oferecer. Falamos aqui dos fenômenos dos limiares ventilatórios, zona ABCD, tipos de fibras musculares, prognóstico, slope, VFSO2, e também um aspecto importante é falar da curva do pulso de oxigênio. O pulso de oxigênio é uma relação entre frequência cardíaca e consumo de oxigênio. Como que está o seu VO2 por batimento? Olha que variável importante também. É importante saber quantos ml de oxigênio está aumentando o consumo de oxigênio por batimento. E que vocês podem observar, e realmente quando você tem uma insuficiência ventricular, você tem um achatamento da curva do pulso de O2, e você pode observar que numa pessoa saudável, em azul, conforme a duração, o tempo de exercício aumenta, o gráfico do pulso de O2 vai aumentando, consumindo mais oxigênio por batimento, conforme a duração e intensidade do esforço vai aumentando, mas que em pacientes que têm insuficiência ventricular, você vê um achatamento na curva de pulso de O2, que isso aparece no teste cardiopulmonar também. E realmente valores aí de 8 ml por batimento podem inferir disfunção ventricular. Se o paciente aumenta menos de 8 ml de oxigênio por batimento, pode aumentar, muito menos que isso, pode caracterizar uma disfunção ventricular também. E que mais importante do que o valor absoluto é a análise do aspecto da curva, como foi mostrado agora há pouco. Uma parada precoce nessa ascensão da curva, ou principalmente a queda durante o esforço, pode inferir disfunção ventricular, em que nos casos de cardiopatia isquêmica, a queda no pulso de O2 habitualmente demonstra o aumento do início da isquemia do miocárdio, muitas vezes com isquemia antes das alterações eletrocardiográficas ou outros sintomas do paciente. Então, analisar com respeito, valorizar a curva de pulso de O2 também, se está em ascensão com achatamento, o paciente apresenta disfunção ventricular, princípio de isquemia, alterações do eletro ou não. Perceba quantas variáveis envolvidas aí agora relacionando o cardiopulmonar, com eletrocardiograma, disfunção ventricular, prognóstico e muito mais. Então foram informações importantes aqui desse módulo da avaliação cardiopulmonar. Se você quiser mais informações dessas variáveis também, você pode encontrar aqui no livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico da editora Ateneu. Então, todas as informações também de prognóstico, alterações de slope, você pode encontrar aqui no livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico, está na editora Ateneu, www.ateneu.com.br. Meus amigos, chegamos ao final de mais um bloco de avaliação cardiopulmonar e treinamento físico. Mais uma vez, parabéns a profissionais de excelência, é o caso de todos vocês. Invistam em conhecimento. A missão aqui desse módulo foi falar de avaliação cardiopulmonar, determinação dos limiares ventilatórios, fibras musculares e o início da prescrição do treinamento intervalado. Gostaria de deixar meu contato, que é o nnunesusp@hotmail.com, o site areadetreino.com.br. Novamente aqui, o meu livro que foi lançado em junho de 2018, 31 de maio, 1º de junho de 2018, na SOCESP, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Um livro que vai constar aí com 17 exames, 12 exames cardiopulmonares, 5 da ergometria, para você aplicar todo o conhecimento, todo o conteúdo do livro, todo o seu conhecimento da fisiologia do exercício, dos limiares ventilatórios em testes propriamente ditos. E depois o gabarito para você confrontar as suas respostas, planilhas de prescrição de treinamento físico e muito mais. O artigo aqui do Skinner, que é o artigo clássico, você vai encontrar aqui também a referência principal aqui do meu livro também. Quer estudar um pouquinho mais sobre fisiologia do exercício? Você pode acessar o canal no YouTube, o canal Área de Treino. Atualmente já tem mais de 200 vídeos, 5, 6 minutos em média os vídeos sobre avaliação física e prescrição, condicionamento físico e emagrecimento, treino aeróbio resistido e limiares ventilatórios e muito mais. Acesse lá no canal no YouTube, o canal Área de Treino e o site areadetreino.com.br. Novamente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Invistam sempre em conhecimento. Meu nome é Newton Nunes, meu contato é o nnunesusp@hotmail.com.br.
hotmail.com. Foi uma grande honra, uma grande satisfação estar com vocês aqui no curso. Invistam sempre em conhecimento, estudem fisiologia, aplique todo esse conteúdo aí na avaliação, na prescrição do treinamento físico. O primeiro módulo foi para definir limiares ventilatórios, os fenômenos dos limiares ventilatórios. Agora, nesse segundo módulo, foi determinar os limiares ventilatórios segundo as regras do professor Dr. Skinner, no artigo clássico de 1980. Você pode encontrar na internet ou no meu livro essas referências principais aí também e os vídeos no canal no YouTube também. Estude mais, esforce mais, invista em conhecimento na área de limiares e prescrição do treinamento físico. Esse conhecimento, esse conteúdo é de fundamental importância, desde o seu paciente cardiopata até o seu cliente condicionado. Recomendo que você que está estudando aqui também faça o seu teste cardiopulmonar. Eu pergunto, você já realizou seu teste cardiopulmonar? Está na hora de realizar. Quem já realizou, já passou um ano, está na hora de repetir. Repita o seu teste cardiopulmonar. Para você que nunca realizou, faça o seu teste cardiopulmonar para o seu diagnóstico e para a sua prescrição do treinamento físico. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, estudando limiares ventilatórios, avaliação cardiopulmonar e treinamento físico. Um grande abraço, meu nome é Newton Nunes e até os próximos cursos.